A água quente envolvia nossos corpos na banheira de hidromassagem sob o céu estrelado do Algarve quando Miguel se aproximou mais do que nunca. Seus olhos encontraram os meus e, sem aviso, o limite invisível da nossa amizade foi cruzado com um beijo que abalou tudo o que eu pensava saber sobre mim mesmo. O ar estava carregado com o cheiro salgado do mar próximo à vila que alugamos para o fim de semana em Cascais. Eu, João, sempre me considerei o tipo de homem comum, com um emprego estável como designer gráfico em Lisboa, amigos de longa data e uma vida sem grandes surpresas. Miguel era o meu melhor amigo desde os tempos da escola secundária, o extrovertido que organizava todas as viagens, o que me arrastava para festas e aventuras. Tínhamos 28 anos e aquela escapada era para celebrar a minha promoção no trabalho. A banheira de hidromassagem na varanda da casa de campo era o ponto alto do dia, com as bolhas quentes e o som distante das ondas. Bebemos um pouco de vinho do Douro, rimos das histórias antigas e, de repente, o silêncio caiu. Miguel aproximou-se, o seu braço roçou o meu e, antes que eu pudesse reagir, os seus lábios tocaram os meus com uma ternura hesitante que me deixou paralisado. Não foi um beijo apaixonado de filme, mas algo suave, quase acidental, como se ele próprio estivesse surpreendido com o gesto. Quando se afastou, os seus olhos castanhos estavam cheios de confusão. Desculpa, João. Eu não sei o que aconteceu. Deve ter sido o vinho, o calor, murmurou, passando a mão pelo cabelo molhado. A água continuava a borbulhar ao nosso redor, mas o mundo parecia ter parado. Eu não consegui responder de imediato. O meu coração batia descontrolado, e um turbilhão de pensamentos invadia a minha mente. Éramos amigos há 15 anos. Tínhamos partilhado tudo, jogos de futebol no parque, viagens de mochila pela Europa, segredos sobre namoradas que não duravam. Como é que um simples toque podia destruir tudo isso? Saí da banheira, enrolando-me na toalha branca, e entrei na casa sem olhar para trás. Miguel ficou lá fora, sozinho com o vapor a subir. Naquela noite, deitei-me na cama de casal que partilhávamos por economia e fiquei acordado horas a fio, revivendo o momento. Seria apenas o ambiente relaxado, o vinho e a amizade de anos. Ou haveria algo mais profundo que eu nunca tinha admitido, mesmo para mim próprio? No dia seguinte, o sol brilhava forte sobre as colinas verdes de Cascais. Tentámos atuar como se nada tivesse acontecido. Miguel preparou o pequeno almoço na cozinha aberta, ovos mexidos com tomate e pão fresco, e disse com um sorriso forçado: "Vamos esquecer isso, ok?" Foi um momento estranho, mas somos amigos. Nada muda. Eu assenti, bebendo café quente, mas o ar entre nós estava diferente. As conversas fluíam, mas com pausas estranhas. Falámos sobre o trabalho em Lisboa, sobre o novo projeto dele como fotógrafo freelance, mas os olhos evitavam-se. A viagem continuou com passeios pela praia de Guincho e um almoço de peixe grelhado num restaurante local. No entanto, cada riso parecia forçado. Quando voltámos para Lisboa no carro dele, o silêncio na estrada foi pesado. Eu olhava pela janela, vendo as casas brancas típicas passarem, e pensava no que aquilo significava para mim. Sempre tive namoradas, relações curtas que acabavam por falta de química. Mas agora, questionava tudo. Chegámos ao meu apartamento no bairro Alto ao fim da tarde. Miguel parou o carro e disse apenas: "Ligo-te amanhã." Eu respondi com um aceno e subi as escadas, o peito apertado. Na semana seguinte, evitei as chamadas dele. Trabalhava até tarde no estúdio, perdia-me em designs para clientes de publicidade. Mas o beijo não saía da minha cabeça. Comecei a notar coisas pequenas, como os meus olhos seguiam homens na rua de uma forma nova, como o meu corpo reagia a memórias do toque dele. A confusão transformava-se em medo. E se eu fosse gay? E se toda a minha vida até ali fosse uma mentira? A pressão interna crescia. Uma noite, sozinho no sofá com uma cerveja Superboc, peguei no telefone e escrevi uma mensagem: "Precisamos de falar." Mas apaguei-a antes de enviar. A amizade que construímos durante anos parecia frágil agora, como vidro prestes a partir. Eu não queria perder o meu melhor amigo, mas também não conseguia fingir que nada tinha mudado. No escritório, os colegas notavam que eu estava distraído. "Estás bem, João? Pareces noutra dimensão", disse a minha colega Ana durante uma reunião. Eu sorri e menti, só cansaço do projeto. Mas por dentro, o conflito crescia. Decidi que precisava de tempo. Marquei uma viagem curta sozinho para o Porto, para visitar a família e aclarar as ideias. Talvez lá, longe de Lisboa e de Miguel, as coisas voltassem ao normal. Palavras aproximadas, 1020. Cheguei ao Porto de comboio numa manhã chuvosa de outono. A cidade antiga, com as suas casas coloridas e o rio Douro a correr lento, sempre me transmitia paz. Os meus pais viviam num apartamento pequeno no centro histórico, perto da Torre dos Clérigos. A minha mãe, Dona Teresa, uma professora reformada, preparou almoço de bacalhau com natas,
o prato favorito da família. O meu pai, Sr. António, um antigo funcionário dos Caminhos de Ferro, sentou-se à mesa com o jornal e perguntou logo: "E então, filho, quando é que trazes uma namorada para conhecermos?" A pergunta caiu como uma pedra no meu estômago. Eu sorri, mas por dentro o pânico subia. Sempre respondi com evasivas: "Ainda não é a altura certa." Mas agora, depois do que aconteceu com Miguel, cada palavra parecia uma mentira. Durante o almoço, falámos de trivialidades: o tempo em Lisboa, o meu trabalho, as notícias sobre o futebol do Benfica. A minha mãe contou histórias da vizinhança, mas eu mal ouvia. A minha mente voltava constantemente à banheira em Cascais, ao beijo que durou segundos mas parecia eterno. À tarde, saí para passear sozinho pelas ruas empedradas. O vento frio do rio batia no rosto e eu pensava em Miguel. Ele tinha enviado mensagens durante a semana: "Estás bem? Sinto falta das nossas conversas." Eu respondia com monossílabos, mas a culpa crescia. Por que é que eu fugia? Porque o medo de admitir que talvez sentisse algo mais era paralisante. Nessa noite, ao jantar com os pais, a conversa virou para temas mais sérios. O meu pai comentou um artigo sobre casais do mesmo sexo no jornal: "Isto está a mudar tudo no país. Casamento gay desde 2010, tudo bem, mas na nossa geração não era assim. Um homem deve ter uma mulher, formar família." A minha mãe concordou com o aceno, mas os seus olhos eram mais suaves. Eu senti o suor frio. Se eles soubessem o que se passava na minha cabeça, decidi não dizer nada. Voltei para Lisboa no dia seguinte, com a cabeça mais confusa do que nunca. O comboio balançava e eu via as paisagens verdes do Minho passarem. Liguei a Miguel pela primeira vez em 10 dias. A voz dele soava aliviada: "Finalmente. Vamos tomar um café no nosso sítio." Encontrámo-nos no Café à Brasileira, no Chiado. O lugar estava cheio de turistas e locais, o cheiro de pastéis de nata no ar. Miguel chegou com o casaco de ganga habitual, o cabelo despenteado pelo vento. Sentámo-nos numa mesa ao canto. "João, eu não queria que as coisas ficassem assim. Aquele beijo foi um erro." Eu estava confuso, talvez bêbado. "Somos amigos acima de tudo." As palavras dele eram sinceras, mas os olhos traíam algo mais. Eu assenti: "Sim, esquecemos e voltamos ao normal." Mas durante o café, as conversas fluíam com uma tensão nova. Falámos do trabalho dele, de uma exposição de fotografias que preparava, mas cada silêncio era carregado. Ao despedirmos-nos, ele abraçou-me como sempre, mas o contacto durou um segundo a mais. Eu voltei para casa e, pela primeira vez, chorei sozinho. A amizade estava a mudar, e eu não sabia como parar. Nos dias seguintes, tentámos reconstruir a rotina. Jogámos futebol com os amigos do grupo antigo no Parque Eduardo VII. Rimos, bebemos cervejas depois, mas eu sentia-me distante. Um dos amigos, o Carlos, comentou: "Vocês dois estão estranhos." Brigaram. Miguel riu e disse que não, mas eu sabia que era mentira. A pressão social em Lisboa, uma cidade progressiva mas ainda com olhares curiosos em certos bairros, começava a pesar. Eu evitava festas onde podíamos encontrar pessoas conhecidas. Em casa, sozinho, pesquisava no computador sobre identidade sexual, lendo artigos discretos sobre homens que descobriam sentimentos tarde. A crise interna crescia. Decidi que precisava de distância. Aceitei um projeto freelance em Coimbra por um mês, para trabalhar no museu. Miguel soube e disse: "Vai, mas volta logo. A cidade fica vazia sem ti." A separação temporária era a minha forma de ganhar tempo. No comboio para Coimbra, olhei pela janela e pensei: e se este beijo tivesse aberto uma porta que eu não queria fechar? A jornada de autodescoberta começava, dolorosa e inevitável. Em Coimbra, o tempo passava devagar entre as ruas históricas e o trabalho no museu. O projeto envolvia desenhar exposições sobre a história portuguesa, e eu mergulhava nas tarefas para esquecer. Mas à noite, no pequeno apartamento alugado perto da universidade, as mensagens de Miguel chegavam regularmente. "Como está a cidade dos estudantes? Aqui em Lisboa chove e sinto falta das nossas caminhadas." Eu respondia, mas mantinha distância emocional. Uma noite, depois de um jantar solitário de bacalhau, recebi uma chamada dele. A voz estava diferente, mais grave. "João, preciso de te dizer algo. Desde o incidente no Jacuzzi, eu também não consigo parar de pensar. Não foi só o vinho. Há anos que sinto algo mais por ti, mas tinha medo de admitir." O silêncio do outro lado da linha era pesado. Eu respondi com a voz trêmula: "Miguel, eu também estou confuso. Mas não podemos destruir a amizade." Desligámos com promessas vagas de falar pessoalmente. A revelação dele abriu uma ferida.
Voltei a Lisboa mais cedo do que planeado, o coração acelerado. Encontrámo-nos no nosso banco favorito no Mirador de São Pedro de Alcântara, com vista para a cidade iluminada. O ar fresco da noite envolvia-nos. Miguel, com os olhos marejados, confessou: eu sou gay, João. Sempre fui, mas escondi por causa da família, do trabalho, da sociedade. Aquele beijo foi o momento em que não consegui mais fingir. Eu ouvi, o peito apertado. Admiti que também questionava os meus sentimentos. Não foi uma declaração romântica imediata, mas uma conversa honesta que durou horas. Decidimos tentar manter a amizade, mas com honestidade. No entanto, a vida complicou-se. A família de Miguel, em Almada, era tradicional. O pai dele, um militar reformado, tinha visões rígidas. Quando Miguel decidiu contar aos pais durante um almoço de domingo, a reação foi explosiva. Isto é uma fase, filho. Arranja uma boa rapariga e esquece essas ideias modernas. A mãe chorou, dizendo que a sociedade ainda julgava. Miguel voltou destroçado. Eu fui o ombro amigo, mas por dentro sentia o mesmo medo. Os meus pais, no Porto, ainda não sabiam nada, mas as perguntas sobre namorada aumentavam. No trabalho, um colega descobriu por acaso uma mensagem e fez um comentário subtil: cuidado com as amizades demasiado próximas, João. O preconceito, mesmo em Portugal progressista, ainda existia em sussurros. A tensão crescia. Começámos a passar mais tempo juntos, mas com limites. Caminhadas no Parque das Nações, jantares simples em casa. Uma noite, no meu apartamento, Miguel segurou a minha mão por um instante. E se isto for real? Perguntou. Eu retirei a mão, assustado. O conflito interno era enorme, perder a amizade ou arriscar um amor que podia destruir tudo. Decidimos fazer uma viagem juntos para aclarar, desta vez para o Alentejo, uma casa rural isolada. Lá, longe de tudo, talvez as respostas viessem. Mas a viagem trouxe mais perguntas. Durante um passeio pelas planícies, Miguel disse: eu sacrifico a família se for preciso, mas não quero perder-te. Eu respondi que precisava de tempo para crescer, para aceitar quem era. A amizade evoluía, mas o amor surgia devagar, com medo e esperança. De volta a Lisboa, a vida normal continuava, mas nada era o mesmo. A rotina em Lisboa tornou-se um equilíbrio frágil. Miguel e eu encontrávamos-nos quase todos os dias, mas agora as conversas tinham camadas novas. Falávamos de sonhos, de medos, de como a sociedade portuguesa, apesar das leis avançadas, ainda pressionava em famílias conservadoras. Um fim de semana, fomos visitar os meus pais no Porto. Eu não contei nada, mas a tensão era palpável. Durante o jantar, a minha mãe perguntou: Miguel, tu és como um filho para nós. Quando é que arranjas uma namorada? Ele sorriu educadamente, mas os seus olhos procuraram os meus. Mais tarde, no quarto de hóspedes, ele sussurrou: não consigo continuar a mentir para todos. Eu abracei-o, pela primeira vez com intenção diferente, e senti o coração bater forte. Foi um momento de compreensão mútua, sem pressa. Voltámos a Lisboa com a decisão de explorar os sentimentos devagar. No trabalho, eu avancei num projeto grande, mas a concentração faltava. Um dia, o chefe chamou-me: João, estás diferente, mais distraído. Problemas pessoais. Eu neguei, mas por dentro sabia que a crise de identidade me consumia. Miguel, por sua vez, enfrentava problemas na família. O pai dele cortou contacto temporariamente depois de uma discussão acalorada sobre valores tradicionais. Miguel chorou no meu ombro uma noite, dizendo: eu escolho a verdade, mesmo que doa. Eu admirei a coragem dele e comecei a questionar a minha própria. Decidimos fazer terapia juntos, discretamente, com um psicólogo especializado em questões LGBT em Lisboa. As sessões ajudaram a entender o crescimento, não era traição à amizade, mas evolução natural. Durante uma sessão, Miguel disse: o beijo na banheira quente foi o catalisador. Agora, vejo que o amor estava lá há anos, disfarçado de amizade. Eu concordei, mas ainda tinha medo das consequências sociais. Os amigos do grupo começaram a notar mudanças. Num jantar em grupo, o Carlos perguntou diretamente: vocês dois estão juntos ou quê? O silêncio foi incômodo. Miguel respondeu calmamente: estamos a descobrir. Alguns amigos apoiaram, outros afastaram-se com desculpas vagas. A perda doía, mas fortalecia-nos. Uma viagem a Sintra, com os palácios românticos e florestas, marcou um avanço. No meio das árvores, Miguel segurou a minha mão abertamente pela primeira vez em público. Isto é real, disse ele. Eu senti paz pela primeira vez. Mas o conflito familiar persistia. Os meus pais souberam por uma vizinha fofoqueira e chamaram-me para uma conversa dura no Porto. Filho, isto é uma escolha,
Pensa na família. A discussão foi longa, com lágrimas e silêncios. Eu defendi os meus sentimentos, citando o progresso em Portugal, mas a dor era mútua. Voltei para Lisboa mais forte, decidido a não recuar. Miguel e eu começámos a planejar o futuro, talvez mudar para uma zona mais acolhedora como o Príncipe Real. A amizade transformava-se em parceria, com sacrifícios e crescimento. Os meses passaram e a vida ganhou um novo ritmo. Miguel e eu mudámos-nos para um apartamento pequeno no Príncipe Real, bairro conhecido pela diversidade em Lisboa. O espaço era luminoso, com vista para as ruas animadas, e simbolizava o nosso compromisso. O trabalho dele decolou com uma exposição sobre identidade em Portugal, onde incluiu fotografias subtis da nossa jornada. Eu continuei no design, mas agora com mais confiança. A família dele, aos poucos, começou a aceitar. A mãe veio visitar e, com lágrimas, disse: "Só quero a tua felicidade, filho." O meu pai ainda lutava, mas enviava mensagens ocasionais, um sinal de progresso. Os amigos verdadeiros ficaram, e novos surgiram no círculo LGBT. Mas nem tudo era fácil. Uma crise surgiu quando um antigo colega de Miguel espalhou rumores no trabalho, levando a olhares e comentários. Miguel enfrentou-o diretamente: "A minha vida não é da conta de ninguém." O ato de coragem inspirou-me a contar abertamente aos colegas. A aceitação veio devagar, mas genuína. Uma viagem final ao Algarve, desta vez como casal, fechou o ciclo. Voltámos à mesma vila em Cascais, à mesma banheira de hidromassagem. O vapor subia, as estrelas brilhavam. Miguel olhou-me e disse: "Aquele beijo mudou tudo, mas para melhor." Crescemos juntos. Eu beijei de volta, agora sem medo. A jornada de emoções, de crises internas, de pressões sociais e familiares, levou-nos a uma maturidade profunda. Sacrificámos confortos, enfrentámos julgamentos, mas ganhámos autenticidade. A amizade não morreu, evoluiu para um amor maduro, baseado em respeito e compreensão. Hoje, olhamos para trás e vemos como as escolhas difíceis nos fortaleceram. Portugal, com as suas paisagens belas e sociedade em evolução, foi o palco perfeito para esta transformação. No final, a vida continua, com dias normais e momentos de reflexão. Mas uma pergunta fica no ar para todos nós: a amizade verdadeira pode evoluir para um amor romântico entre dois homens sem destruir tudo o que foi construído? Verdadeiro ou falso?